Então, talvez eu tenha que parar um pouquinho e pegar uma valda. Mas vai dar certo. Vem, senhorinha, né? Gente, segundo... E tava de lenço, por conta disso mesmo, mas ok. Recados. Vocês viram aqui quando chegaram, né? Que a gente colocou os itens que estão faltando para compor a próxima cesta básica. E também as bolachinhas, que é uma ferramenta que a gente consegue angariar recursos aqui para casa, né? Então a gente faz uma bolachada, vende as bolachadas e dessa vez será sequilhos e bolachinha de pinga. De pinga? Adoro, a de pinga, adoro. Então, tá faltando esses itens. Se vocês puderem compartilhar, tá? Se puder dar algum item ou compartilhar, já ajuda, tá bem? Outra coisa, segunda-feira começa o nosso curso de mediunidade. Já encerramos as inscrições, vocês sabem disso, na outra semana, porque chegamos à nossa capacidade máxima, né, de pessoas aqui na casa, então já foi encerrado as inscrições, então não poderemos mais abrir para ninguém. É óbvio que vai saindo, né? As pessoas, como o curso é um curso de começo, meio e fim, não tem como a pessoa começar depois. Fala assim, fulano saiu, eu posso começar? Não, não pode. Abriu uma vaga. Abriu uma vaga, porque as vagas não abrem. Porque, gente, é um curso e todo curso, ele precisa o quê? De regularidade na vinda, né? Então, o nosso curso também tem. Então, se você falta 3 faltas ou consecutivas, ou que você não traz nenhuma justificativa para elas, você é desligado do curso também, né? Porque você não faz nenhum curso e que você vai escolher quanto que você vai participar dele, né? Porque a presença é fundamental. O curso é estruturado em aulas sequenciais, então se você falta uma, pega a outra, vai fazer falta. Então o curso, a gente vai estar na monitoria que você já conhece. Estarei eu, Neia, Bia, Nádia e o Dr. Sidney. Então a gente fecha os 5 monitores, cada semana um que faz a aula. Então se você vir na minha aula e falar, nossa, detestei, calma que tem outros 4 para você julgar, né? Então vai que você gosta de outro, não abandone, né? Dê a chance ao primeiro mês, teste todos, aí fala assim, tá, esse aqui é legal, né, gostei, então dá pra ir. Então é um curso bem legal, bem rico, espero que todo mundo que fez a inscrição esteja aí, ok? Acho que é só isso, né, de recados. Capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Hoje a gente está no item 6. Onde estamos? Item 6. Capítulo 21. Não acreditei em todos os espíritos. Isso é bastante nosso, né, gente? É claro que serve para todo mundo, mas dentro da doutrina espírita ou de vertentes espiritualistas, isso tem um peso que é maior do que em qualquer outra denominação, né? Então a gente vai fazer uma parte que é bem nossa e uma parte que é geral. Por quê? Porque nada foi escrito exclusivamente para um grupo. Fala assim, isso aqui é espírita, isso aqui Jesus falou para os espíritas que viriam. Não existe isso. Não existe, isso aqui é para o católico. Não, isso aqui é para o evangélico. Não existe. Jesus vem, traz a noção de reino de Deus, e o reino de Deus é universalista. Ele não é sectário, ele não está dentro de uma igreja, ele não está dentro de um centro espírita apenas, ele está em todos os lugares. O reino de Deus se manifesta, e cada denominação religiosa entende, interpreta e vive essa revelação à maneira de. Então não tem uma melhor que a outra, desde que elas estão seguindo o quê? A promulgação, a ideia do bem, a ideia de transformação, a ideia de unidade, todas elas estão ótimas. Agora, tem umas que ainda estão no primitivismo, na ideia de ser sectário, de ser, só o meu grupo presta, o outro não presta. Então isso vai ter que ter uma transformação com o tempo vai ter que fazer a sua parte, não é? O texto é um texto curto que o Kardec trouxe, que está lá na primeira carta de João. Eu vou ler o trechinho aqui e a gente vai pensar.
Não acreditei em todos os espíritos. Caríssimos, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantam pelo mundo. Comecei falando da gente aqui, né? E vou continuar nessa toada e depois eu faço uma leitura mais universal. Dentro da doutrina espírita, a gente tem um chamado, né, desde a sua fundação, para que a gente não acredite em tudo que é espírito. Porque espírito é gente morta, gente desencarnada. E gente tem todo tipo de gente. Gente que é inteligente, que é decente, que é bondosa. Gente que é criminosa, que é mentirosa, que é ignorante. Então os espíritos são pessoas desencarnadas. Então não é porque um espírito se manifestou, às vezes com uma roupagem, né? A aparência dele é de sabedoria, é de bondade, é de fraternidade. Mas se você realmente prestar atenção, como ele fala aqui, né? Caríssimos, se atente, não acredite em tudo. Se você passa às vezes por um crivo da razão, você consegue perceber que aquele espírito não é o que ele diz ser. E dentro da doutrina espírita e outras vertentes espiritualistas que conversam com os espíritos, isso acontece demais. Eu mesma já fui agraciada com uma carta do Bezerra de Menezes, né? Vocês sabem disso, eu já contei. E obviamente que era uma mentira, porque nessa carta o Bezerra de Menezes falava que o estudo não era importante e a carta vinha cheio de erros de português, cheio de erros doutrinários. Então ali você já... É óbvio que não era o Bezerra de Menezes que estava me passando aquela carta. É óbvio. E eu não preciso de um outro espírito me falar isso, porque eu sou um espírito encarnado. Então eu posso prestar atenção, atentar, falar, não, tá, ok, é Bezerra, né? Bezerra da onde, né? Bezerra da Shopee? Não faz da Shopee, adoro Shopee. Mas era um Bezerra realmente falsificado, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, isso acontece muito. A gente vê em outros segmentos religiosos, por exemplo, vem espíritos que vêm ali com o intuito de fazer o tratamento caritativo. E eles vêm dar atendimento. E às vezes a fala dele não condiz com aquela personalidade que ele está demonstrando. Então, o nosso discernimento, ele precisa vir antes de qualquer credulidade. Você não pode ser crédulo só porque o espírito está com uma voz diferente, porque ele manifestou de tal maneira, porque ele levitou, porque a aparência dele está diferente. Fala, não, mas é patente a manifestação mediúnica. Manifestação mediúnica não tem nada a ver com moralidade, com bondade, com etc. Então o que ele está falando aqui? Ele não tá pondo em dúvida que há condição de trocas. Ele fala assim, mas cuidado com as trocas que você faz. Então para nós isso sim tem que estar na pauta do dia. Na pauta do dia. A gente não pode acreditar em tudo só porque vem da parte dos espíritos. Isso é impossível da gente fazer para a gente não cair em fanatismo e também numa dependência que às vezes é danosa. Tem pessoa que não faz nada na vida se não, né, falar com o espírito. Preciso consultar o oráculo aqui para ver se eu tenho que fazer tal coisa ou não. E isso é ruim. Por quê? Porque a ideia é que a gente seja pessoas, né, que tem a sua espiritualidade, mas que ela não esteja cativa, né? E eu esteja amarrada. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que a gente pensasse agora num tom mais universal, porque é isso, né, gente? A gente entende essa questão dos espíritos falarem, que há uma diversidade imensa de espíritos, porque a gente conhece a escala espírita, etc e tal. E quem quiser saber mais disso, vai no curso de mediunidade, que a gente vai destrinchar isso, tá? Então vamos agora para questões que servem para mim, serve para uma evangélica, serve para uma católica, serve para todo mundo. Desde que seja cristã, serve. Então vamos lá. Primeira coisa, nós somos mais acostumados, eu acho, até
na nossa busca a ler mais as cartas paulinas, né? As cartas de Paulo. Não achou? Aqui, ó, você quer ler? Eu te presto minha Bíblia. Ó, tá aqui, ó. Aqui no final, ó, aqui, depois dessas cartas. Aí você vai se familiarizar, tá? Então são 3 cartas de João e elas são diferentes das cartas de Paulo, né? Então as cartas de Paulo, elas nascem de uma forma em que, porque Paulo ele está fundando, não está? Fundando comunidades, ele está fundando igrejas, né? As comunidades. E depois que ele funda, ele percebe que precisa ali de uma questão pastoral, ele precisa organizar coisas, conflitos nascem, a organização realmente ainda não está boa, por quê? Porque está nascendo, né, gente? Está nascendo. Então a maioria, não todas, mas a maioria das cartas de Paulo, ela nasce com o objetivo de sanar alguma dúvida, de dar, né, uma direção para um conflito que já existe. Então até o formato dela realmente é epistolar, ou seja, tem um destinatário, tem uma saudação, né? Tem ali todo um contexto e uma geografia, para onde ela vai e para quem. Claro que a gente lê 2000 anos depois e nos serve, porque são temas que tocam a todos, muitas vezes, né? Já a carta de João, ela nasce um pouquinho diferente, porque essa primeira carta, por exemplo, ela não tem destinatário. Tá vendo, Gilles? Como ela nasce? Ela nasce parecendo o quê? Né? Parecendo o primeiro evangelho de João, que ela fala do verbo, né? Ela fala da luz, da sombra. Então ela é diferente, né? Então, enquanto o Paulo está tentando ali organizar a comunidade, digamos assim, mandar um recado para o que está acontecendo e ele sabe, João já está tentando, nesse momento dessa carta aí, criar não uma unidade, mas ele mostra nessa carta que ela seria uma carta circular, ela pode circular, que ela vai servir para muita gente. Então o que ele está tentando guardar? Essa forma de se relacionar. Então ele preza pela unidade da comunidade, a unidade. Então se ele está prezando pela unidade, a gente pode pensar que teve alguma crise, né? Se eu preciso lutar por uma coisa para que ela fique unida, se ela já tivesse unida, eu não precisaria, já está feita. Então tem alguma coisa ali dentro dessa carta, ou para essa comunidade que ele quer que circule, que ele está querendo sanar. Então se é para todo mundo, então por isso que não precisa de remetente. Remetente não precisa de destinatário. Remetente é o nosso querido João. Então ele está formando o quê? Firmando uma identidade com essa igreja. Então a gente vê a falta dessa estrutura literal, porque se a gente for pegar os textos mesmo, a gente não vê uma literalidade de epístola, porque ela não tem essa saudação, não tem, entende? Então falta alguns requisitos para que ela realmente se enquadre igual uma epístola mesmo de Paulo, né? Então ela não tem isso não. Isso fica bem claro, né? Então, o que a gente tem aí? Que crise seria essa que o nosso João está querendo ou sanar ou não deixar ela agravar, pelo menos, né? Essas cartas ele escreveu depois do Evangelho? Depois. Isso aqui, já eu achei aqui. Achou? Então, depois, ou seja, a gente já tem um João bem mais velho, e bem colocado isso, Sandra, porque há estudiosos que falam de uma comunidade joanina, ou seja, de um grupo igual aqueles grupos filosóficos mesmo, e que se juntavam ali em torno da ideia de João, né? Então a gente vai ter uma comunidade. Então tem gente até que fala que essas cartas seriam escritas dessa maneira, por essa comunidade que escrevia. Tem um livro muito legal que chama Comunidade Joanina, muito legal. É muito interessante. Tem até o audiobook dele, tá? Para quem gosta de audiobook, fica fazendo as coisas e vai ouvindo. Eu gosto muito, né? Porque
É do eu lembro o sobrenome, do Brown, não sei o que Brown. Raymond. Obrigada, os espíritos são ótimos. Os espíritos são ótimos. Mentira! Vou colocar na live. Ai, legal. Coloca aí. Coloca lá, então. Então, o que a gente tem? Então, voltando ali nessa possível, né, crise que a gente tem nessa comunidade. Bem lembrada a Sandra que isso aqui foi escrito pós-evangelho. Então, a gente está para que ano, gente? Para lá do ano 80 depois de Cristo. Então, o templo já caiu, a gente já tem aquelas crises vividas ali, né? Então, o templo já foi destruído, há ainda essa dispersão maior ainda, né, judaica, há um colapso de referências religiosas e institucionais, uma vez caído o templo, e isso a gente estudou semana passada, porque Jesus fala disso, falou, haverá uma crise institucional, essa crise vai está relacionada com a sua fé e como você se porta no mundo, né? Por isso que ele fala, o templo vai cair, o templo sim vai cair e a fé de muitos vai esfriar. Lembra disso que a gente estava estudando semana passada? Tá tudo conectado. Ai. Então a gente está vivendo esse momento. Só isso? Não só isso, porque também João não ficou ali em Jerusalém, né, gente? A gente sabe pelo quê? Pelas conversas que o Paulo trouxe para a gente, através do livro Paulo e Estevão e também Atos dos Apóstolos, que João não fica lá, ele vai para Éfeso. Ou seja, ele vai para a Ásia Menor, ali onde é a Turquia, assim, hoje, né? E ali ele fica com Maria. Vocês lembram disso, para quem leu Paulo e Estevão? Então ele fica ali. Então pensa essa comunidade. Gente, já é um lugar com mais troca cultural, com mais religiões trocando ali, trocas comerciais, rotas. Então é um caldo de cultura. Então pensa só, a gente tem ali aquelas cidades todas helenísticas, né? Porque a gente já teve ali a expansão, Alexandre o Grande já passou fazendo toda aquela aculturação ali. Então a cultura grega é muito forte ali. Só ela? Claro que não. Então a gente tem persas, a gente tem culturas sírias, a gente tem um monte de cultura convergindo ali. Então a gente tem, como a gente diz, um caldo de cultura muito grande. Trocas. E a gente tem essa comunidade cristã também. Então a gente tem várias coisas acontecendo. É fácil você manter a unidade num cenário desse? Claro que não. Não é? Muitas ideias, muitas pessoas, né? Muito tudo. Então, o ambiente é multicultural, o ambiente é comercial, é um ambiente com muita coisa nele acontecendo, né? Então, ali não tem só uma religião que a gente possa imaginar e que isso está muito organizado, porque até a igreja, no sentido de comunidade, não era organizada ainda. A gente não tem nem a estrutura que a gente possa imaginar dos evangelhos, como a gente conhece nesse período circulando. Ainda não tem. Então a gente ainda ali tem, nessa época, um culto imperial romano, ou seja, de você cultuar a família dos patrícios, etc e tal, e a figura do imperador, ainda tem isso. Você ainda tem religiões orientais movimentando esse caldo de cultura. Então a gente tem várias coisas acontecendo ali. Sim, um grande berço. A gente pode falar então que ele é quase um berço espiritual e cultural, um mercado espiritual. A gente pode pensar nisso. Então, na verdade, a forma cristã, ela nasce antes da ortodoxia, ou seja, ela nasce antes de ter um corpo formal que vai pensar sobre ela. As comunidades nascem antes disso. Então, antes de ter uma estrutura, a gente tem essa coisa polissêmica que a gente está falando aqui. E dentre essa polissemia toda,
a gente vai ter um grupo ali dos gnósticos. E o Evangelho de João é um evangelho muito utilizado pelo gnosticismo para fundar as suas bases cristãs, porque ele também não é um movimento cristão, né? Ele nasce com a ideia, né, ainda grega, com uma ideia platônica, ainda da divisão do mundo, né, em mundo material e mundo espiritual, que eles não dão esse nome, né? Mundo sensível e mundo inteligível. Mas isso era a base ali dessa ideia. E esses também estão dentro da comunidade cristã. E o João vai escrever, e eu, querendo ou não, o Evangelho de João é o evangelho mais simbólico que a gente tem, não é? Então é um evangelho muito rico, para que essas ideias, né, muito simbólicas, possam assim florescer. Seria muito mais difícil o gnosticismo usar, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Muito mais difícil. Então a gente vai ter ali, só para a gente pontuar, o gnosticismo com essa ideia de divisão, espírito e matéria, que, gente, querendo ou não, às vezes a gente vê isso até no nosso meio espírita, né? Dividindo as duas coisas, sendo que os espíritos falam, da onde vocês estão da evolução, espírito e matéria são criados juntos. São coisas diferentes, mas para vocês, ou seja, da onde a gente está, ele fala, a comunhão é instantânea. Tem um, tem outro. E às vezes a gente divide as coisas para ficar didático e fica pior. Porque aí a gente continua levando essa dicotomia, né? Espírito uma coisa, matéria é outra. Dividindo. Isso, né? Então a gente tem aqui também no gnosticismo, a gente tem uma certa segregação, porque não é para todos, há um conhecimento esotérico, e esse esoterismo precisa de uma certa iniciação. Então não era como Jesus fazia a princípio, porque como que Jesus divulgava? Através de discursos, sim, através de práticas, e através de quê? De ensinamentos também esotéricos, ou seja, né, para os próximos, para aqueles que estavam querendo a sua transformação. Ou seja, no caso ali a gente tem os discípulos. Então você tem que assumir essa postura de buscador, de discípulo, de transformação interna, para que você pudesse ter os seus ensinamentos. Então isso a gente não vai negar, que Jesus também tinha um ensino popular e o ensino, né, dos discípulos. Tanto que os discípulos pontuam isso, né? Fala, Senhor, por que para eles você fala de uma maneira e para nós você fala de outra? E lá no João, no esoterismo, não é para todos, só para um. Exato. Ali fica mais pontuado ainda essa questão de não é para todos. Pena, né? Que dó, queria que fosse. Não é. Então existe isso sim. Então a gente vai ter essas marcas aqui dentro dessa comunidade, né, gnóstica. Então, só para pontuar, o gnosticismo nasceu no final do século I, início do século II, e aonde ali? Na região do Mediterrâneo Oriental, aonde a gente está próximo aqui dessa mistura toda, né? Principal ideia, a gente tem essa conexão com o platonismo, e isso é bem contundente aqui nesse momento, porque o João, ele quer acabar com esse dualismo. Por isso que ele fala assim, no começo da carta dele, ele fala assim, nossos olhos que viram e nossas mãos que tocaram. Então ele está querendo quebrar essa ideia, porque o gnosticismo também vai defender o quê? Que Jesus não encarnou, não. Ele não teve um corpo de carne normal. Parece, sabor corpo, parece corpo de carne, mas não é corpo. Então, o sofrimento da cruz, a experiência humana de Jesus, ela é fortemente questionada pelos gnósticos. E vem João e fala, não, o verbo se fez carne. Não, ele encarnou mesmo, ele viveu uma experiência humana mesmo.
Não foi, porque há uma ideia dentro do gnosticismo que as coisas são pontualmente luz ou treva, e isso vem bem antes, gente, porque vem um pouco também da doutrina maniqueísta. Às vezes a gente confunde as coisas, acha que o maniqueísmo nasceu com o Maquiavel no Renascimento. E ele nasce com Manes lá na Pérsia, muito antes. Então e havia essa ideia de que o mundo era dividido em luz e trevas. Então não há o cinza. Ou você é treva ou você é luz. Gente, quem aqui vai defender uma ideia dessa, né? A gente está fora. É óbvio que não, né? Que a gente não é só treva ou só luz. Então, pode falar. É antigo? Nossa. Você vê? Antiquíssimo. Não, bem mais velho que o Espiritismo. Um vovô. Né? Um vovô. Então, o João, ele está querendo acabar com essa ideia. Fala assim, olha, não. Jesus encarnou. E quem vem, porque ele fala aqui, né? Caríssimos, não acreditei em todos os espíritos, provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Se você continuar lendo o texto, ele vai falar assim, essas pessoas estão se levantando no meio de nós. Ele não está falando de uma força que vem de fora, é do meio mesmo. E essa é a força que maior potência tem de romper um movimento. Aquela que racha de dentro, né? Não aquela que vem de fora. Então ele está pontuando coisas aqui fundamentais para que a fé cristã partisse do pressuposto. Deus está conectado com Jesus e de alguma maneira Deus encarnou. E a face de Deus humana que a gente conhece tem um nome: Jesus. Jesus. Então ele já deixa isso muito, muito pontuado. Então no evangelho todo e também na carta, principalmente nessa primeira carta, vai estar muito colocado esse símbolo, luz e treva. Toda hora está se falando sobre isso e colocando em paralelo para que fique claro o que ele está mostrando, né? Então ali no prólogo desse evangelho, vê aí, Dirles, o que vimos com os nossos olhos, o que as nossas mãos tocaram, né? Então isso é ante essa doutrina da aparência de carnalidade, ante essa doutrina que mostrava uma possível forma vaporosa de Jesus e que só se condensou e que não tem uma materialidade verdadeira, né? Então isso é antes. Jesus foi uma figura histórica para João, uma figura corporal e uma figura divina. Então ele junta tudo isso dentro dele. E outra coisa que é interessante no Evangelho de João e que é bem típico dele é a amorosidade. A gente sabe que João era realmente amoroso, ele era carinhoso. E na carta toda ele está a todo momento falando isso: amados, filhinhos, queridos, caríssimos. Tinha uma pessoa que falava assim aqui na casa, que a gente brincava com ele: Carlinhos, por onde você anda, Carlinhos? Amados filhinhos. O Carlinho falava muito assim, porque ele era assim, ele era amoroso mesmo, né? Eu digo era, Carlinho, não que você morreu, tá? Mas é que você não vem mais aqui, né? Então ele tinha essa amorosidade, o João também. Então não é uma coisa forçada, o que ele está fazendo, um tipo. Então por isso que em João cai muito bem, porque a todo momento ele faz essa analogia, ele fala assim, ó, Deus é amor. Deus é amor. E por que para ele Deus é essa amorosidade suprema? Porque a gente vai enxergar a vida, gente, com o que a gente tem, com os óculos, com as lentes que a gente possui. Então não tem como eu ver o mundo maior do que eu sou. E isso é péssimo, não é? Porque se a gente tiver uma estatura pequena a baixa, no sentido, sabe, moral, de sentimento, intelectual, é tudo que eu vou conseguir ver a partir da minha perspectiva. A partir da minha perspectiva. Então o João amoroso como vê o mundo dessa forma amorosa. Aí nos outros evangelhos a gente vê Deus, né, com toques
diferentes, muito mais próximo do que aquele evangelista tem em si. Mas a amorosidade suprema a gente vê em João, né? Em João. E isso é interessante, esse critério de amorosidade que a gente vê em Jesus, dentro do Evangelho de João. E aqui ele coloca até como um segredo. Ele fala assim, para você entrar nessa dinâmica do reino, você precisa se esforçar na amorosidade. Porque ele fala, se você não conseguir amar o próximo, tampouco você vai amar a Deus. E essa é a lógica do reino. Então ele está a todo momento chamando nossa atenção para isso, né? E isso é assim, condição sine qua non para que a gente possa se aproximar de Jesus. Ele fala, não tem como você se aproximar com seus lábios. Por isso que ele fala, cuidado com o que estão falando, cuidado com o que você ouve. Primeiro prove. Lembra que na semana passada a gente estava vendo que o que Jesus aponta como o início da transformação, ele não fala exatamente da queda, né? Ele fala assim, cuidado com o que você entende. Cuidado com o que você entende. Presta atenção nos seus equívocos. Você vai se equivocar. Então o João vem e está falando, porque esse primeiro texto que a gente falou semana passada está em Mateus. Esse a gente está em João. E ele também fala disso. Cuidado para que você não pegue a sua percepção e transforme ela em verdade absoluta. Tome cuidado. Então, é João que vem e coloca isso para a gente agora, que o amor ele não se prova pelo êxtase, pelo maravilhamento, pelo milagre, pela manifestação do Espírito. Fala, você não prova por aí, você tem que provar pelos frutos, né? Você tem que ir um pouco mais longe. Então ele prova se os espíritos são bons. E aqui o espírito é tudo, né, gente? Não é só um espírito aqui, como a gente falou, numa reunião mediúnica, de um espírito se manifestando. Porque o espírito que ele usa, essa palavra aqui, ela é polissêmica. Ela pode estar relacionada a uma inspiração, né? Então, porque ele é o pneuma, né? Então essa é uma intuição, sabe? Então não é só um espírito mesmo, provai se o espírito, não, provai se essa sua ideia, se essa sua inspiração, se essa sua direção está indo para próximo ou para distante do que Jesus traçou. Então com ele aqui a gente inaugura também essa ideia da crítica dentro da amorosidade, porque também não basta amar, porque a gente ama muito errado também, não é? Então assim, todo o critério tem que passar por essa distinção que a gente tem que fazer de uma coisa e outra coisa. Então a gente precisa ganhar linguagem para fazer isso, senão a gente mete os pés pelas mãos e acha que está amando demais, né? Está entregando tudo e não tá não, né? Não tá não. Oi? Às vezes não recebe, dá demais, recebe esses adventos. Acontece na dinâmica da vida, né? Então, ótimo, João veio, falou isso e acabou, né? Porque a gente, né, ele deixou claro, não, Jesus encarnou, teve essa manifestação, não há distinção do espírito e matéria, acabou, né? Então não teve mais essa dúvida. Não, né? Se até hoje a gente está carregando isso, essa dualidade, que dirá lá, é óbvio que não parou, né, gente? E isso vai se estender até para a ortodoxia, né? Ou seja, para a teoria que vai se criar para essa comunidade cristã nascente. E a comunidade cristã nascente vai ser institucional, porque a gente lembra que Roma vem e coloca um peso ali, né, de império, de unificação de império. Então ela passa a ser uma igreja, né, católica, apostólica, romana. Então ela tem agora até outros requisitos, que seria juntar numa única crença, né, esse império que começa a fragmentar. Então você ter um elemento de crença unificador é muito forte, Então isso não para. Então a gente vai ter ali, por exemplo, a gente tem os pais da igreja, né, que a gente chama a patrística, que ela vai começar ali com esses teóricos,
pensando sobre a religião nascente. Então, o maior representante dessa época que a gente tem é o Agostinho, que para nós é muito caro, né, porque ele dá a manifestação, ele tem, eu acho que a questão mais emblemática que a gente tem no Livro dos Espíritos é o Agostinho que dá a resposta. Então, a gente tem várias cenas dele aparecendo aqui pra gente. Agostinho, ele participa desse momento, né, da patrística, e que ali a gente tinha essa divisão ainda de corpo, o corpo sendo alguma coisa ruim, ou seja, ele tem apetites, ele tem tendências, e que o seu espírito precisa o quê? Sobrepujar esse corpo que é ruim. Gente, ó a ideia, não é essa diferença, não é esse racha, acho que o corpo é ruim, o espírito é bom, ó, é quase um platonismo, né? Então, você vê essa ideia um pouco repaginada agora. O Agostinho, às vezes a gente tem a ideia de que ele era ateu, né? Tinha uma vida devassa e a mãe dele é Santa Mônica, orou, e aí ele virou cristão. Não, ele sempre foi um cara intelectualizado, tanto que ele vinha daquilo que a gente estava falando antes, dessa doutrina filosófica e religiosa, porque o maniqueísmo também era uma religião persa, e ele vinha dessa religião que achava que sim, que há uma criação boa e uma criação ruim, e que não tem nuances de bem e mal, ou é bem ou é mal, ou é bem ou é mal. E como ele era mal, falou, então, foda-se, né? Que se lasque, né? Então eu sou mal, né? Então eu sou mal. Então, demora, né? Um tanto, que diz que é depois dos 30 anos que ele vai realmente virar cristão. Então a gente tem esse conflito existindo ainda, a alma com peso, o corpo com outro peso, né? Com outro peso. Mas isso termina? Não, né? Não termina. Nesse momento aqui, por conta dessa ideia de que o corpo precisa ser domado, educado, a gente vai ter a ascensão do ascetismo, dessa ideia de, sabe, de você mortificar um pouco o corpo, de você impor a ele regras muito duras para que você mostre quem manda. Só que a gente sabe que não é o corpo, né, gente, que tem apetites, né? Não é o corpo que tende para lado nenhum, né? É a alma mesmo que é a gerente disso tudo, né? Então é óbvio que isso não daria certo, né? Esse tipo de situação para que o seu espírito se liberte. Não daria, né? Nesse momento também a gente tem uma... Não digo nem ruptura, porque ainda não juntou, né? Mas a gente tem uma diferenciação entre fé e ciência, né? Uma ciência que, obviamente, né? Protociência, né? Porque a gente está falando aqui do século I. Mas a gente tem esse distanciamento que vai passar ali, né? O período medieval, né? Absolutamente rompido ainda, com coisas absurdas acontecendo, e a gente chega num outro momento histórico, que a gente entra na escolástica, que vai tentar juntar fé e ciência, corpo e espírito. Falar assim, não é possível, tem que ter uma unidade nisso aqui. E aí a gente tem um outro teórico que vem com um peso muito grande, que é o Tomás de Aquino, que aí ele vai fazer nas suas súmulas teológicas essa ideia, né, de que se há uma criação boa, se ela se manifesta, tem como ter um equilíbrio disso. Então a gente vê mais para frente nisso, né? A gente já passou ali, né, estamos saindo final da época medieval, essa junção de ciência e fé. Para fazer isso, ele não pode beber somente da fonte platônica, né? Então o Tomás de Aquino, ele vai tender mais para Aristóteles, né, que tinha uma outra visão de mundo, porque ele vai falar que o corpo participa dessa criação, né? Então a gente tem essa diferenciação.
Se a gente for pegar tudo isso e jogar para hoje, o que a gente pode pensar sobre isso? O que a gente pode pensar de como nasce, de como se estica e como chega hoje essa questão? Nada vai sumindo, né, gente? Nada vai sumindo. Já sumiu essa ideia. Ela vai ganhando o quê? Novos contornos, né? Nova roupa, não é? Vocês não acham que isso vai acontecendo? O que vocês acham? E como que ela se manifesta hoje em dia? Vamos pensar numa coisa. É um movimento espiritual que está questionando essa manifestação espiritual, né? Ele tá dando esse questionamento aqui agora pra gente. Testai. Então, se isso está embrenhado no cerne nosso, tanto de entendimento, é porque ele não sai simplesmente. Ele permanece e ele vai ganhando novos contornos. Então, quando a gente pensa isso aqui, dentro desse recorte espírita, a gente pode ver que coisas acontecem hoje em dia que é muito próximo do que acontecia lá. Então a gente vê hoje em dia, por exemplo, essa manipulação midiática. É um jeito de, dentro da estrutura, você tá com movimentos, né? Que separa, conflitantes, que busca para si a ideologia suprema, não é? Que o meu grupo quer certo. Então isso continua a acontecer. Então a gente continua tendo líderes messiânicos, líderes políticos, líderes pastorais. E isso a gente tem que juntar com a semana passada, quando falava disso. Quando uma situação social estiver muito agravada, vai surgir na mesma força, vai surgir essas lideranças para puxar para si a responsabilidade e trazer uma nova, né? Fala, eu vou salvar tudo, eu vou resolver tudo. Uma ideia brilhante. Do Evangelho semana passada, que a gente pegar a nossa ideia, a percepção de ideia como absoluta, né? Então, fala mais. Os agnósticos, né? Mesmo se chegar no consenso, a gente chegou até hoje, né? Não, consenso a gente não vai chegar porque a gente é muito diferente. Sim. Que a gente é muito diferente, sim. Não é? Não pode esquecer que colocar a nossa ideia como absoluta, né? Nossa percepção de ideia, de mundo de ideia como absoluta. Jesus falou no Evangelho semana passada, não esqueça disso. Gente, hoje em dia a gente tem já movimentos filosóficos que estudam, né, que a gente estaria numa época, numa era da pós-verdade. Ou seja, um fato, ele não vai ter somente o valor factual do que acontece ou não, mas a simbologia, a leitura que eu faço, gente, isso é assim, surreal da gente pensar, porque é quase aquela ideia do George Orwell, cada um vai dar para a verdade a roupa que lhe cabe, né? Então pensa só, a gente vem de períodos aqui em que a gente vem vivendo, né, experiências, por exemplo, cada vez mais reais, assim, que você olha, tem aquela capa de realidade, mas elas não são reais. Por exemplo, assim, os deepfakes, sabe, aquelas caras que a pessoa faz com inteligência artificial? Sim. E aí a pessoa está falando determinada coisa, ela não falou nada daquilo, mas você consegue perceber que aquilo é um deepfake, você consegue ver. E pessoas que não têm tanta familiaridade com inteligência artificial, que não conseguem perceber que, gente, aquilo ganha roupa de verdade. Então, pode falar. No começo, o discernimento, fala assim, não, essa pessoa jamais faria esse discurso. Jamais. Você fala na carta, né? Você fala, puxa vida, se eu avaliar bem, acho que não foi essa pessoa que escreveu, não foi essa pessoa que falou realmente isso. Gente, a gente colocou na sala, né, uma imagem de um deepfake que foi a gente colocou o Obama falando uma barbaridade lá, em português. Em português.
Você acha que todos os alunos perceberam que eram todos, assim, todos? Eu tô falando de jovens de 17 anos. Né? Falou, não, tá na cara que isso aí é falso. Não. Então, às vezes a gente tá achando que é só a minha avó, né? Que vê no WhatsApp lá. Olha, falou aqui que eu não posso fazer. Não, gente. Não, então a gente realmente está imerso nisso. Então essa ideia de falsos cristos, no sentido que encabeça uma unção, uma escolha de um grupo, não vamos ficar presos só na ideia religiosa, gente, porque isso é muito maior, está falando do nosso modo de organizar a sociedade. Então a gente está indo agora, né, de novo para uma disputa eleitoral, que isso vai acontecer, né, fake news, um monte de coisa vai ser manipulado e tal, só que quanto mais eu me fecho na minha bolha, menos propenso ao diálogo, ao debate eu fico. Então isso não é, infelizmente, a gente precisa ir para o debate. É difícil, mas a gente não pode se negar a isso. Então, esse momento que a gente vive de hiperrealidade virtual, essas coisas todas, junto delas, emerge forças muito grandes. Então, a gente precisa ver aonde essas coisas estão encaminhando a sociedade, a cultura, a política, a serviço de quem elas estão. Então a gente precisa estar a todo momento, como disse Jesus aqui, cuidado com o seu entendimento, presta atenção para que você não se engane, né? Por quê? Porque cada vez que isso acontece, eu vou perdendo a fé na humanidade e o meu amor vai esfriando. E quando eu desumanizo um grupo, lembra lá que a gente está falando em outros dias, é mais fácil de eu negá-lo, é mais fácil de eu odiá-lo, é mais fácil de eu matá-lo. E se eu não matá-lo, de eu comprar essa ideologia que mata. Então, quando a gente está num momento social que a gente luta por mais igualdade, onde a gente busca mais dignidade para os trabalhadores, quando a gente tem um embate grande social, a gente não pode se esconder, a gente precisa inocular um pouco, sabe? Do que a gente crê, do que a gente sabe, para que não fique só na mão dos falsos cristos, dos falsos profetas. Não, eu não quero falar mais não. Eu não quero falar disso não. Porque tudo isso aqui a gente já sabe. Do guru. A gente sabe. Profecias do medo, sabe? Quando fica lançando muita ideia de medo. Gente, tem um movimento, agora não sei se vocês sabem, eu espero que vocês tenham pessoas mais com mais discernimento com vocês. Mas tem um movimento agora que as pessoas estão querendo ir para o Paraguai, morar no Paraguai. Vocês viram isso? Ah, você viu? Aí eu não paga imposto, não sei o que. Paraíso fiscal, não sei o que. Ela falou, não, eu escutei essa semana, é melhor ser pobre no Paraguai do que no Brasil. Não. É verdade. E qual que é a ideia? Profecia do quê? Do medo, né? Porque isso aqui vai virar uma Venezuela, porque isso aqui não sei o que lá, né? Então são profecias do medo. Isso aqui vai piorar mais. O saco de arroz falou que a gente ia pagar R$100, né? Gente, não, de verdade, são profecias do medo que levam um monte de gente junto. E fica como a Gisele estava falando aqui,
O pensamento, ele se conecta. Um pensamento que você lança, ele nunca volta igual. E outra, você tem que dar conta da sua administração. Então ele vai, igual um bumerangue, ele volta. Só que ele não volta sozinho, ele casa com os que parecem com o meu e me acresce. Tanto que a gente tem uma ideia maluca, daqui a pouco essa ideia maluca, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem filho, ela tá na 5ª geração de ideia maluca. E aí você começa umas conversas internas, maluca. Mas, gente, como eu sou criativa! Nossa, vai escrever um livro, por que você não escreve? Por que eu sou tão criativa assim, só com a maluquice? Fica o questionamento aí. Fica o questionamento. A gente vai falar de alguém que vai convidar para ser gente para você. Louca. A gente vai falar de fascismo, de estacismo, que fulano é fascista, que fulano é de Hitler, já viu tudo isso. Então são coisas que a gente precisa prestar atenção, né, gente? Porque o evangelho ele é muito atual. Sim. O evangelho, para enquanto a gente está fazendo a nossa evolução aqui nesse pedaço de chão, ele serve. Então ele serve para aquele momento em que o templo ia cair, que Jesus fala de coisas do momento e coisas futuras próximas, como com o que João está vivendo aqui, como que a gente está vivendo. Só que as roupas vão mudando, né? Então por isso que a gente não pode fazer somente uma leitura lá de trás. Não, isso não me serve para agora. Eu preciso realmente trazer para cá e entender o que isso está falando comigo agora. Contemporaneizar. Porque senão isso não me serve de nada. Não me serve de nada. Pode ser só assim, né, patrimônio cultural, me trazendo linguagem, né? Mas pode não me adiantar muito no sentido assim, né, de uma luz, de um caminho que eu tenho que tomar aqui agora. Você falou assim, quer seguir alguém, segue Jesus. A gente vê muita coisa de influenciador na internet, assim, você fica besta com as coisas assim, você não tô vendo isso. No Instagram eu já passo reto. É cada barbaridade. Ah, tem muita, né? Tem bastante. Dicas. Um filme para que a gente... Não, começar do livro. Confissões de Agostinho. Que ele vai abrir muita reflexão. E como é um livro, né, de pensamento, assim, não pensamento, memórias, junto com confissão dele, sobre a vida dele, reflexão junto, ajuda bem a gente pensar como que ele muda dessa ideia, sabe? De só o mundo dividido em mal, ou como que chega, como que ele se transformou, etc. Bem legal. O filme que eu queria que a gente pensasse, talvez Matrix, no sentido de que ali, né, o Neo vive uma experiência que não é real, a princípio. Quando começa o filme, ele está vivendo uma pós-verdade, né? Ele tem uma vida e ela não é verdadeira. Só que ele é chamado a perceber que essa realidade, que ele crê nela, na materialidade dela, ela não é fixa e ela é muito diferente do que ele imagina. Aí vai ter ali um mentor, né? O Morpheus, que vai fazer essa caminhada com o Neo. Só que quem que vai escolher as pílulas e quem vai fazer o caminho? O próprio Neo. Então isso cabe a cada um de nós perceber que essa realidade não é como eu estou realmente enxergando, porque ela tem muitas camadas, tem um caminho que é só meu e que eu preciso fazê-lo. Ninguém vai caminhar por mim. Então, acho que fica aí. E tem os falsos Cristo lá, né? Porque não tem os Smith? Deixa que eu ajeito essa sociedade aqui. Pra que você vai mexer nisso? Não. Deixa que a gente ajeita. Não é mais fácil? Tanto que há um lá que fala assim, eu prefiro a minha ilusão. Deixa o mundo, eu quero voltar e dormir na cápsula. Ok? Mais alguém? Não? Então vamos orar.
Senhor Jesus, agradecemos essa casa que nos acolhe, que nos orienta e nos traz discernimento. Pediu para que cada um de nós atentássemos para os sinais que todo mundo consegue perceber, que quando uma árvore já está em flor, algo nela está pronto a produzir. Ajuda-nos, Senhor, a não passar pela vida desprezando esses sinais que são tão claros na nossa existência. Que nós consigamos, Senhor, perceber o seu chamado e as manifestações que são tão ricas ao nosso redor, mostrando um caminho mais acertado a seguir. Pediu para que a gente não entrasse em pânico quando essas situações chegassem próximos de nós. Pediu para que a gente não desse as manifestações mais valor do que a verdade e o amor. Então por isso é que pedimos, Senhor, vem ao nosso encontro e desperta dentro do nosso espírito a urgência de entregar a nossa vida na sua direção. Queremos hoje, Senhor, que possamos o quanto antes dedicar a nossa existência a nos transformar, trazendo mais perto da realização o reino de Deus nessa terra. Não temos pretensão, Senhor, de mudar nações, cidades, nada disso. Mas podemos começar em nós a mudança que é tão urgente e que ela, pouco a pouco, vai se irradiando e transformando aqueles que conosco convivem. Que as durezas da vida, Senhor, não sejam para nós impedimentos de amar. Que a iniquidade que às vezes cresce mesmo a olhos vistos não seja ponto para que a gente endureça o nosso ser. Que possamos todos os dias pensar que tu que nada devia, aqui esteve e tudo deu. Que façamos em nós, Senhor, a transformação necessária para que nenhum Cristo, Messias, profeta, influência, ideologia roube aquilo que é só seu. Disse que conhecia cada um de nós pelo nome. E é nessa convicção é que chamamos a sua presença perto de nós. Nos salve, Senhor, das vozes que ainda ecoam dentro de nós, nos chamando para um passado de erros, para aquela ideia de absolutismo que trazíamos, de termos uma verdade plena e de não prestar atenção como a vida é soberana, sábia e amorosa. Que possamos já, na noite de hoje, nos vincular aos bons espíritos de uma forma que possamos ser intuídos, orientados e que a gente consiga discernir uma coisa de outra e valorar aquilo que não tem preço. Que essa casa possa nos amparar fora dela e que nós possamos honrá-la longe daqui. Que a sua graça reine em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.